Certa noite, terminada a ceia, o veneziano e o dinamarquês ficaram a conversar na varanda. Do outro lado do canal, via-se um belo palácio com finas colunas esculpidas. "Quem mora ali?" perguntou o cavaleiro. "Agora ali só mora Jacob Orso com os seus criados, mas antes também ali morou Vanina, que era a rapariga mais bela de Veneza. Era órfã de pai e mãe e Orso era o seu tutor. Quando ela ainda era criança, o tutor prometeu em casamento a um seu parente chamado Arrigo. Mas quando Vanina chegou aos 18 anos, não quis casar com Arrigo porque o achava velho, feio e maçador. Então, Orso fechou em casa e nunca mais a deixou sair, senão em sua companhia ao domingo, para ir à missa. Durante os dias da semana, Vanina, prisioneira, suspirava e bordava no interior do palácio, sempre rodeada e espiada pelas suas aias. Mas à noite, Orso e as aias adormeciam. Então, Vanina abria a janela do seu quarto, debruçava-se na varanda e penteava os seus cabelos. Eram loiros e tão compridos que passavam além da balaustrada e flutuavam leves e brilhantes enquanto as águas os refletiam. E eram tão perfumados que de longe se sentia na brisa o seu aroma. E os jovens rapazes de Veneza vinham de noite ver Vanina pentear-se. Mas nenhum ousava aproximar-se dela, pois o tutor fizera saber à cidade inteira que mandaria apunhalar pelos seus esbirros aquele que ousasse namorá-la. E Vanina, jovem e bela e sem amor, suspirava naquele palácio. Mas um dia chegou a Veneza um homem que não temia Jacob Orso. Chamava-se Guidobaldo e era capitão de um navio. O seu cabelo preto era azulado como a asa de um corvo e a sua pele estava queimada pelo sol e pelo sal. Nunca no Rialto passeara tão belo navegador. Ora, certa noite, Guidobaldo passou de gôndola por este canal. Sentiu no ar um maravilhoso perfume, levantou a cabeça e viu Vanina a pentear os cabelos. Aproximou o seu barco da varanda e disse: "Para cabelos tão belos e tão perfumados, era preciso um pente de ouro." Vanina sorriu e atirou-lhe o seu pente de marfim. Na noite seguinte, à mesma hora, o jovem capitão tornou a deslizar de gôndola ao longo do canal. Vanina sacudiu os cabelos e disse-lhe: "Hoje não posso pentear, porque não tenho pente. Tens este que eu te trago e que, mesmo feito de ouro, brilha menos do que o teu cabelo." Então Vanina atirou-lhe um cesto atado por uma fita onde Guidobaldo depôs o seu presente. E daí em diante a rapariga mais bela de Veneza passou a ter um namorado. Quando esta notícia se espalhou na cidade, os amigos do capitão foram preveni-lo de que estava a arriscar a sua vida, pois Orso não lhe perdoaria. Mas ele era forte e destemido e sacudiu os ombros e riu. Ao fim do mês foi bater à porta do tutor. "Que queres tu?" perguntou o velho. "Quero a mão de Vanina." "Vanina está noiva de Arrigo e não há de casar com mais ninguém. Sai depressa de Veneza. Tens um dia para sair da cidade. Se amanhã ao pôr do sol ainda não tiveres partido, eu mandarei 7 homens com 7 punhais para te matarem." Guidobaldo ouviu, sorriu, fez uma reverência e saiu. Mas nessa noite, no silêncio da noite, a sua gôndola parou junto da varanda da casa de Orso. De cima, atiraram um cesto preso por uma fita e dentro dele o jovem capitão depôs uma escada de seda. O cesto foi puxado para a varanda e a escada, depois de desenrolada, foi atada à balaustrada de mármore cor-de-rosa. Então, ágil e leve, Vanina desceu com os cabelos soltos flutuando na brisa. Guidobaldo cobriu-a com a sua capa escura e a gôndola afastou-se e sumiu-se no nevoeiro de outubro. Na manhã seguinte, as aias descobriram a ausência de Vanina e correram a prevenir o tutor. Jacopo Orso chamou Arrigo e com ele e os seus esbirros dirigiram-se para o cais. Mas quando ali chegaram, o navio de Guidobaldo já tinha desaparecido.
Conta-me o que sabes, disse Orso a um velho marinheiro seu conhecido. E o homem contou. O capitão e a tua pupila chegaram aqui a meio da noite. Mandaram chamar um padre que os casou, além, naquela pequena capela que é a capela dos marinheiros. Mal terminou o casamento, embarcaram. E ao primeiro nascer do dia, o navio levantou a âncora, içou as velas e navegou para o largo. Jacob Orso olhou para a distância. O navio já não se avistava, pois a brisa soprava da terra. As águas estavam verdes, claras, ligeiramente ondulantes, cobertas de manchas cor de prata. O tutor e a Rigo queixaram-se à senhoria de Veneza e ao doge. Depois mandaram 4 navios à procura dos fugitivos. Um que navegou para norte, outro que navegou para o oriente, outro que navegou para o sul, outro que navegou para o ocidente. Mas o mar é grande e há muitos portos, muitas baías, muitas cidades marítimas, muitas ilhas. Ivanina e Guidobaldo nunca mais foram encontrados. Terminada a narração, o mercador encheu 2 copos com vinho e ele e o dinamarquês beberam à saúde de Vanina e do navegador. E assim, em conversas, festas, ceias e passeios, se passou um mês. E ao cabo desse mês, o mercador disse ao cavaleiro: Não partas, fica comigo, associa-te aos meus negócios e estabelece a tua vida aqui. Não há nenhum lugar no mundo melhor do que Veneza. É aqui que todos os dias são cheios de alegria e de surpresa. Fica comigo. Não, disse o cavaleiro, tenho de partir. Prometi à minha mulher, aos meus filhos, aos meus parentes e criados que estaria com eles no próximo Natal. Partirei daqui a 3 dias. E daí a 3 dias, montado num belo cavalo que o mercador lhe oferecera, o dinamarquês deixou Veneza. Além do cavalo, o seu amigo dera-lhe também cartas de apresentação para os homens mais poderosos das cidades do norte da Itália. Assim ele seria em toda a parte bem recebido. A brila enchia a terra de flores, todos os regatos cantavam, o céu era azul, o ar morno, a brisa leve. E por planícies, vales, colinas e montes seguia o cavaleiro. Aconselhado pelo mercador, tinha resolvido fazer a meio da viagem para Génova um desvio para sul, para conhecer a célebre cidade de Florença. Passou por Ferrara e Bolonha e viu as altas torres de São Gimignano. Dormia nas estalagens ou pedia abrigo nos conventos. E no princípio de maio chegou a Florença. Vista do alto das colinas floridas, a cidade erguia no céu azul os seus telhados vermelhos, as suas torres, os seus campanários, as suas cúpulas. O cavaleiro atravessou a velha ponte sobre o rio, a ponte ladeada de pequenas lojas onde se vendiam coiros, colares de coral, armas, pratos de estanho e prata, lãs, sedas, joias de ouro. Depois foi através das ruas rodeadas de palácios, atravessou as largas praças e viu as igrejas de mármore preto e branco com grandes portas de bronze esculpido. Por toda a parte se viam estátuas. Havia estátuas de mármore claro e estátuas de bronze, outras eram de barro pintado, e a beleza de Florença espantou o cavaleiro tal como o tinha espantado a beleza de Veneza. Mas aqui tudo era mais grave e austero. Procurou a casa do banqueiro Averardo, para o qual o seu amigo veneziano lhe tinha dado uma carta. O banqueiro recebeu-o com grande alegria e hospedou-o em sua casa. Era uma bela casa, mas nela não se via o grande luxo dos palácios de Veneza. Havia uma biblioteca cheia de antiquíssimos manuscritos e nas paredes estavam pendurados quadros maravilhosos. Ao fim da tarde chegaram os amigos do banqueiro Averardo. Sentaram-se todos para cear e, enquanto comiam e bebiam, iam conversando. Então, o espanto do cavaleiro cresceu. Na sua terra, ele procurava a companhia dos trovadores e dos viajantes que lhe contavam as suas aventuras e as histórias lendárias do passado. Mas agora, ali, naquela sala de Florença, aqueles homens discutiam os movimentos do sol e da luz e os mistérios do céu e da terra. Falavam de matemática, de astronomia, de filosofia. Falavam de estátuas antigas, falavam de pinturas acabadas de pintar.
Falavam do passado, do presente, do futuro. E falavam de poesia, de música, de arquitetura. Parecia que toda a sabedoria da terra estava reunida naquela sala.